A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 20, que diz: Observando-o, subornaram emissários que se fingiram de justos para verem se o apanhava em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Estamos diante do mais um devocional, mais um estudo da palavra do Senhor. Falamos no episódio anterior sobre conflitos religiosos. Estamos falando, esse é o nosso tema, desse capítulo 20 do Evangelho de Lucas. E no episódio anterior nós falamos sobre conflitos sobre autoridade. Quando Jesus ali, eles vão estar questionando ao Senhor, e Jesus ele vai também fazer perguntas àqueles fariseus, anciões, a todos que estavam ali tentando apanhar Jesus em alguma coisa. E agora vamos ver, nesse episódio, vamos falar sobre conflitos sobre tributos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo de número 26. Então nós vamos ver que os escribas e os principais dos sacerdotes queriam agredir e matar Jesus, mas eles temiam o povo, eles não existiram, por isso eles mudaram a tática. A palavra diz que eles vão subornar, enviar uma comitiva formada por fariseus e herodianos, para consultar Jesus. É interessante falar que ambos esses grupos eles tinham visões teológicas bem divergentes, mas juntaram força com a intenção de matar Jesus. Lucas ele vai declarar, versículo 20, que foi a nossa leitura devocional, que observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhava em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, eles vão fingir reconhecer a Jesus, como um grande mestre, que só ensina a verdade. Versículo 21 fala, então, lhe fazem a seguinte pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Entendemos que todo judeu adulto, masculino, ele era obrigado a pagar tributo a Roma, como sinal de submissão ao governador, que era César, naquela época. Então, essa, portanto, era uma questão extremamente sensível para o povo, que por motivo patriótico, de vez em quando se insurgia, o que resultava em violência extrema, por parte do Estado. Então, no entanto, a razão da pergunta não se relacionava com uma discussão legítima, mas como uma armadilha para apanhar Jesus em alguma contradição. Se Jesus dissesse sim, seria odiado por muitos judeus, patriota, e até mesmo condenado por traição à nação. Se dissesse não, seria acusado de rebelião contra o governo romano. Então Jesus, ele percebeu a intriga e ele vai responder, no versículo 24 e 25, ele diz: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhe recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E dentro dessa resposta do Senhor, nós vamos aprender aqui duas lições principais que está inserida dentro desse versículo, que é importante o povo de Deus, a igreja, entender realmente o que Jesus aqui ele fala. Quando ele diz: dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então César, ele representa, o governo, a autoridade civil,
né? E Deus ele representa a autoridade espiritual, ou a igreja. Ambos devem existir separadamente. Então, o Estado com suas leis, a igreja com seus princípios de fé. Um escritor chamado Strong, ele disse: as leis de Cristo, segundo as quais os crentes unem-se em igrejas, podem ser resumidas, né, da seguinte maneira: a liberdade da consciência do indivíduo e a total independência entre igreja e Estado, né? Lloyd também Jones, ele diz, referindo-se às funções da igreja e do Estado, ressalta: é dever do Estado lidar com certas questões mediante leis e decretos, né? Ele existe para impedir o crime, para dominar o crime, quando possível, por todos os meios legítimos. E não somente isso, mas também é dever do Estado punir o crime. E sobre a igreja, né, Lloyd Jones ele vai afirmar: nossa tarefa é pregar o evangelho em toda a sua plenitude. O que mais? Aí ele responde: esta, penso eu, é a coisa mais importante hoje, que é orar por avivamento. Então, o Estado e a igreja, portanto, não são opostos, muito menos subservientes entre si, mas coexistem no mundo, né, cumprindo ambos sua vocação. Então, o cristão, portanto, ele serve a Deus e prega o evangelho enquanto cumpre seus deveres cívicos naquilo que não contraria os princípios bíblicos, né? Para Jesus, né, a dicotomia Estado versus igreja não deve existir, pois não há conflito necessário entre ambos, né, a não ser quando César interfere no reino de Deus. Por obediência, né, última do cristão é a Deus e não aos homens. Nossa responsabilidade para com o Estado não devem substituir nossa lealdade a Deus. E nossa lealdade a Deus não significa necessariamente imunidade em relação às responsabilidades cívicas. Então, muitos estão querendo ou misturar tudo isso, igreja e Estado, atribuindo, né, o que não é responsabilidade, né, do Estado ou da igreja, enfim, tem criado isso muito conflitos realmente na vida de muitos que têm se bandeado por um lado, né, e deixado o outro, e o outro, né, criando tantas coisas. Então, o Senhor ele vai ensinar que a igreja ela é separada do Estado. O Estado tem o seu papel, né? Ele vai cuidar, vai impedir o crime, né? O dever do Estado punir aquele que falhou, que cometeu algum ato, é o papel do Estado, né? E a igreja, ela tem o papel pelo lado espiritual, né? Nosso dever é pregar o evangelho, né, em sua plenitude. É interessante que e orar por um avivamento, porque um avivamento ele muda uma nação, um avivamento ele muda um estado, né? E muitos hoje têm se aproveitado, tantas coisas têm acontecido que muitos têm saído dentro das suas igrejas, ido para as ruas, fazendo tantas coisas, e na verdade, se nós estivermos em oração, buscando, pedindo que o Senhor avive a sua obra, isso vai chegar até na autoridade, né, mais alta, ele que tem o cargo maior, né, no executivo, né? E então que nós possamos entender isso, a nossa responsabilidade. A igreja ela é separada, sim. Nós vamos falar agora que devemos contribuir financeiramente com ambos, tanto pagando os impostos ao Estado, como também devemos dar a Deus. Podemos também fazer em prol da igreja. Então, para o Estado,
contribuímos com o pagamento dos impostos. Quando ele diz no versículo 25, dai, pois, a César o que é de César. Trata-se de um dever de cidadão, e de consciência cristã. Pois mesmo pertencendo à cidade de Deus, ainda vivemos na cidade dos homens. Romanos capítulo 13, versículos 6 e 7 diz: por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todo que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então Jesus, ele deu-nos um exemplo de boa cidadania ao pagar o imposto. Mateus 17, 27, ao dizer, dai, pois, a César o que é de César. Devolvei a César. Então Jesus, legitimamente, ele vai legitimar o pagamento de imposto para o bom uso do Estado, que os aplicará em prol de benefício para a população. Então, nós vamos ver ainda que Jesus, ele disse também que devemos dar a Deus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a Deus o que é de Deus. Em relação a Deus, que tem a ver com a igreja, devemos contribuir com o dízimo e as ofertas. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, a entrega do dízimo e da oferta é um ato de adoração e fé em Deus. Assim como o Estado deve aplicar os impostos em benefícios de seus cidadãos, a Igreja direciona os recursos ofertados a manutenção do culto, a obra missionária e a ajuda aos pobres. E todos nós fazemos parte disso. A questão muito hoje de debate é se o dízimo é bíblico ou não. Mas o debate não deveria ser se ele é bíblico ou não. Porque se é um ato de adoração e fé em Deus, nós deveríamos estar vendo aonde está sendo aplicado o dízimo das ofertas. Se ela está sendo aplicada na manutenção do culto, podemos dizer na manutenção até do templo, se ela está sendo direcionada à obra missionária, atendendo os necessitados, atendendo ali povos não alcançados, ou se ela também está sendo a ajuda aos pobres, aos necessitados, aqueles que são carentes e precisam da ajuda. Então, nós vamos observar que é um dever contribuir tanto com o Estado quanto com a obra do Senhor. E muitos hoje têm tentado fazer com não contribuir com o Estado. Então, às vezes, estando ali, até mesmo enganando, mentindo, roubando. Isso não agrada ao Senhor, isso não atrai bênçãos. Isso atrai muitas vezes um trabalho tão cansativo, uma correria tão grande no dia, que o dinheiro não rende. Que parece que quanto mais trabalha, mais necessita de dinheiro. Então, que desde o momento o servo do Senhor ele tem que andar, ele deve contribuir com o Estado, e ele deve contribuir também, deve dar a Deus, deve trazer a obra de Deus. Quem anda nesse sentido prospera. E a prosperidade é a ausência de necessidade, não é a questão de riquezas, de ostentação, de coisas que vai ser ostentado e vai ser muitas vezes admirado por muito. É a ausência de necessidade. Uma pessoa pode ganhar um salário mínimo e viver muito bem com um salário mínimo. A pessoa pode ganhar 10 salários mínimos e pode viver muito mal, devendo o tempo todo, preocupado, perdendo sono. Então, é a ausência de necessidade, a prosperidade. Então, diante da resposta de Jesus, os líderes religiosos, eles se calam. Versículo 26 diz, não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E admirados da sua resposta, calaram-se. Então, essa reação é parecida com o que tiveram momentos antes, diante de outra resposta de Jesus. Então, nesse conflito, Jesus sai ileso, mas tem um ponto.
eles ainda não desistiram. Nós vamos continuar falando no próximo episódio sobre esse conflito. Estamos falando de conflitos religiosos. Vamos falar do terceiro conflito, que é o conflito sobre a ressurreição. Então, que você fique com essa palavra, que você possa compartilhe. É importante, se você conhece alguém, se você Espírito Santo de Deus tocar, compartilhe isso com alguém que nesse dia esteja até mesmo aguardando, né, receber uma resposta de Deus para certas áreas da sua vida. Então, que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe nesse dia.